Nossa história começa há bilhões de anos, muito antes da Terra existir. Imagine uma vasta e fria nuvem de gás e poeira vagando pelo espaço. Essa nuvem, chamada de nebulosa solar, foi o berço do nosso Sol e de tudo mais no nosso sistema solar. A nebulosa era composta principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves, com uma pitada de elementos mais pesados, forjados no coração de estrelas mortas há muito tempo. Esses elementos mais pesados eventualmente se tornariam os blocos de construção de planetas, luas e até mesmo de você e eu. A nebulosa solar não estava sozinha. Era apenas uma das muitas nuvens espalhadas pelo cosmos. Cada nebulosa tinha o potencial de se tornar um sistema solar. Mas algo precisava acontecer para desencadear seu colapso. Para nossa nebulosa solar, esse gatilho foi provavelmente uma onda de choque de uma supernova próxima, a morte explosiva de uma estrela massiva. Esse empurrão cósmico enviou ondas pela nebulosa, perturbando seu delicado equilíbrio. À medida que a onda de choque passava, ela comprimia a nuvem, fazendo com que ela começasse a entrar em colapso sobre si mesma. À medida que a nebulosa solar se contraía sob sua própria gravidade, ela começou a girar cada vez mais rápido, como uma patinadora no gelo puxando os braços. A gravidade puxava implacavelmente o gás e a poeira em direção ao centro, onde o material se tornava cada vez mais denso e quente. Quanto mais a nebulosa se contraía, mais forte sua gravidade se tornava, acelerando o processo. Esse processo de colapso gravitacional durou milhões de anos. Com o tempo, a nuvem antes difusa se transformou em um disco giratório de matéria superaquecida. No coração deste disco giratório, uma protoestrela nasceu. Este protossol era uma bola de gás quente e densa, ainda não uma estrela de verdade, mas a caminho de se tornar uma. O protossol continuou a crescer, puxando cada vez mais material do disco circundante. O material caindo sobre o protossol liberava ainda mais energia, aquecendo-o ainda mais e fazendo-o brilhar intensamente. Enquanto o protossol fervilhava no centro, o resto do disco não estava parado. Grãos de poeira, remanescentes da nebulosa original, colidiram e se uniram. Esses minúsculos aglomerados, unidos por forças eletrostáticas, marcaram o primeiro passo na formação dos planetas. Nas profundezas do núcleo do protossol, a temperatura e a pressão atingiram níveis inimagináveis. Átomos de hidrogênio, forçados a se juntar sob essas condições extremas, começaram a se fundir em hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Esse processo, chamado fusão nuclear, marcou o momento em que nosso Sol se tornou oficialmente uma estrela. A imensa energia liberada pela fusão nuclear criou uma pressão externa que equilibrou a atração gravitacional interna, estabilizando o Sol e impedindo um colapso maior. Com a ignição da fusão nuclear, o Sol entrou em um longo período estável de sua vida. Essa estabilidade seria crucial para o desenvolvimento da vida na Terra. O Sol, agora uma estrela completa, banhava o disco circundante em um fluxo constante de luz e calor. Essa radiação moldaria o destino dos planetas que se formavam no disco, ditando sua composição e destino final. Seção 4. Do pó aos planetas. Enquanto o Sol ardia no centro, o material restante no disco continuou a girar e se aglomerar. Ao longo de milhões de anos, os grãos de poeira se fundiram em objetos cada vez maiores, seixos, pedregulhos e, eventualmente, planetesimais, os blocos de construção dos planetas. Na região interna do disco, mais próxima do Sol, as temperaturas eram escaldantes. Somente materiais rochosos como ferro e minerais de silicato podiam suportar o calor. Esses materiais formaram os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mais longe, além da linha de gelo, as temperaturas eram frias o suficiente para que gelos como água, metano e amônia se solidificassem. Esses gelos,
junto com rocha e metal, formaram os núcleos dos planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses gigantes gasosos, com sua poderosa gravidade, varreram vastas quantidades de gás do disco circundante, crescendo até atingir seus tamanhos impressionantes. A formação do Sistema Solar foi uma dança caótica de gravidade, colisões e acréscimo. Planetesimais colidiram uns com os outros, alguns se partindo em pedaços, outros se fundindo para formar corpos maiores. Seção 5. O relógio do Sol está correndo. O Sol, nossa própria estrela, não é eterno. Como todas as estrelas, ele tem um ciclo de vida. Ele nasceu, vive e eventualmente morrerá. Mas não se preocupe, o Sol ainda está em seu auge, com bilhões de anos para brilhar. O Sol é alimentado pela fusão nuclear em seu núcleo, onde átomos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando energia. A produção de energia do Sol não é constante, mas varia com o tempo. Essas variações podem ter efeitos sutis no clima da Terra. À medida que o Sol envelhece, ele gradualmente brilhará mais e se expandirá. Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará o combustível de hidrogênio em seu núcleo e começará a evoluir para uma estrela gigante vermelha. Ele se expandirá dramaticamente, engolfando as órbitas de Mercúrio e Vênus e possivelmente até mesmo a Terra. Eventualmente, o Sol se livrará de suas camadas externas, deixando para trás um núcleo denso e quente conhecido como anã branca. Esta anã branca irá esfriar lentamente e desaparecer ao longo de bilhões de anos, marcando o fim da vida do nosso Sol. Seção 6. Nossa estrela, nossa vida. O Sol não é apenas um objeto celestial no céu. É a força vital do nosso planeta. Ele fornece a luz e o calor necessários para a vida como a conhecemos. As plantas usam a luz solar para produzir energia por meio da fotossíntese, liberando oxigênio na atmosfera. Este oxigênio é o que respiramos e sustenta toda a vida animal na Terra. A energia do Sol impulsiona o clima e os padrões climáticos da Terra, influenciando tudo, desde as correntes oceânicas até os padrões de vento. A gravidade do Sol mantém nosso planeta em órbita, impedindo-o de voar para a vastidão do espaço. O campo magnético do Sol ajuda a nos proteger da radiação cósmica prejudicial. Sem o Sol, a Terra seria uma rocha fria e sem vida. O Sol é um lembrete constante da interconexão do cosmos. É uma prova do poder da gravidade, da beleza da fusão nuclear e do delicado equilíbrio que permite que a vida floresça em nosso planeta.